Oi, Marcela, boa noite. Boa noite, professora. Enquanto não entra ninguém, eu vou dar o feedback sobre a sua atividade. Valia 10 pontos, a senhorita tirou 10, Ai, que bom! escreveu muito bem. Obrigada. Não tenho nada a acrescentar, não. Tá, joia. Obrigada. Nada. Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra alguém, porque aí eu já dou todos os feedbacks de trabalho de uma vez, ok? Tá bom. Boa noite, Natália. Meninas, vocês três, vou aproveitar que vocês estão aqui para dar o feedback sobre a nossa atividade diversificada. Já falei com a Marcela, Eduarda e Natália. Vocês ficaram com 10 pontos, valor cheio na atividade, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ok. Eu vou começar a aula, senão a gente vai ficar agarrado aqui.
E aí depois eu mando uma mensagem no grupo. Quem quiser saber sua nota, é só falar comigo que eu falo pelo WhatsApp, que é mais prático. Vamos lá. Parabéns, meninos. Vocês foram muito bem. Obrigada. Hum. Vamos lá. Já que vocês não têm nenhuma dúvida, a gente pode prosseguir. A gente vai trabalhar hoje as expressões problemáticas. No livro de vocês, começa a unidade 6, página 31. Eu montei um material complementar para ficar mais fácil para a gente entender, porque é um contexto mais prático, digamos assim. Na apostila de vocês está bem resumidinho, bem sucinto, e tem alguns aspectos que eu acho importante trabalhar antes da gente entrar direto nas expressões. Então, a gente vai dar uma conversadinha básica. O que são essas expressões problemáticas? São os erros simples que a gente tem e que a gente comete na hora da gente fazer uma construção textual. Por quê? As expressões problemáticas tratam das palavras e das expressões que a gente tem alguma dúvida na hora de escrever ou na questão dos sentidos, porque existem palavras que têm uma escrita muito parecida, mas o sentido é outro, ou uma escrita igual, mas a gente não sabe onde acentuar. A gente trata sobre essas palavras nas expressões problemáticas. Elas estão relacionadas diretamente a grafias de alguns termos, principalmente naqueles que têm alguma similaridade, seja uma similaridade fonética, no som, na forma como a gente fala essa palavra, ou na parte ortográfica, como a gente escreve. Toda vez que a gente trabalha as expressões problemáticas, a gente entra no campo da sintaxe, que a gente chama de concordância. Lá para frente, a gente vai trabalhar só concordância verbal e nominal, mas para a gente entender melhor as expressões problemáticas, a gente tem que ressaltar isso. Por que que isso é muito importante? Porque através dessa concordância e através da adaptação dessas palavras que a gente consegue fazer um texto que alcance um objetivo específico, que é ter um sentido, produzir um sentido. Por que que a gente está vendo isso na disciplina de vocês, que é um português mais instrumental? Porque a gente falou na primeira aula e a gente sempre vem tratando sobre o fato de escrever bem, de falar bem segundo a gramática normativa, porque isso influencia muito na elaboração do nosso discurso. Os erros que a gente comete por falta de conhecimento, no caso das expressões problemáticas, eles prejudicam principalmente a clareza de informação e isso pode custar alguns pontos em provas e alguns concursos públicos, mesmo não sendo da área específica de vocês. Só temos nós três aqui. Vocês foram muito bem, mas se tivesse mais gente da turma aqui, eu teria que falar por toda a turma. Nesse trabalhinho, nessa atividade diversificada que vocês fizeram, algumas pessoas tiveram uma dificuldade maior na hora de escrever, de concluir um pensamento justamente por causa de algumas expressões problemáticas ou até mesmo de concordância. Como não é o caso de vocês, a gente não vou falar muito sobre isso. Toda vez que a gente fala sobre essas expressões problemáticas, a gente fala sobre os homônimos, sobre os parônimos, e vale ressaltar o que é isso, qual a importância disso, por que a gente trabalha isso nas expressões problemáticas. Porque são os termos que fazem parte do estudo da semântica. O que é a semântica? O significado daquelas palavras dentro de um contexto. Quando a gente trabalha os homônimos e parônimos, vale a gente ressaltar que os homônimos são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia e na grande maioria das vezes a mesma escrita, só que os significados são diferentes, eles dependem de um contexto. Eu não me lembro se foi com a turma de vocês que eu trabalhei, mas eu cheguei a falar em uma aula que eu poderia muito bem falar sobre uma manga aqui. Provavelmente alguns alunos entenderiam a manga fruta, outros entenderiam uma manga de blusa, manga de um moletom. Por quê? Porque a pronúncia é a mesma, mas dependendo do contexto, eu vou falar ou da fruta ou de uma parte de roupa.
Isso é um homônimo, são as palavras que têm a mesma pronúncia ou até mesmo a mesma escrita e têm os significados diferentes. E a gente também tem os parônimos. O que são os parônimos? São as palavras que são muito parecidas na pronúncia e na escrita e ela possuem significados diferentes. São basicamente a mesma coisa, só que dentro deles a gente tem uma subdivisão. E é nessa subdivisão que a gente vai trabalhar hoje. A gente tem as palavras homônimas, aquelas palavras que a gente pode classificar como homógrafas, que são as palavras que são iguais na grafia, na parte escrita, e são diferentes na pronúncia. Um exemplo que a gente tem aí é colher, de substantivo, de comer, colher, objeto, e colher, que é o verbo, eu colho, tu colhes. É a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. A gente tem o jogo de substantivo, um jogo qualquer, quebra-cabeça, e a gente tem um jogo de jogar, o verbo eu jogo. A pronúncia muda na conjugação. A gente tem denúncia, a denúncia foi feita denúncia como substantivo, e tem o denúncia, verbo. Ele denuncia, nós denunciamos. A escrita é muito parecida, só que o som, a fonologia é diferente, a pronúncia. A gente tem também as palavras homófonas, que são aquelas palavras que são iguais na pronúncia e são diferentes na escrita. Na primeira, a gente tem as que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Agora, a gente tem as que são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Um exemplo que a gente tem é consertar com C e consertar com S. Consertar com C é de harmonizar, ficar harmônico. E consertar com S é de arrumar, reparar. A gente tem censo, que é aquele recenseamento, pesquisa, e tem o censo, que é de juízo, um com C, um com S. A pronúncia é a mesma. A gente tem acender, de atear, fogo, de acender uma vela, acender um fogo, e a gente tem o acender, de subir, acender. Mesmo tendo S antes do C, a pronúncia é a mesma. E a gente tem os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras iguais na grafia e iguais na pronúncia. A gente tem como exemplo caminho de substantivo e caminho de verbo. O caminho que leva a algum lugar é um substantivo. Eu caminho, verbo. É a mesma grafia, a mesma pronúncia. A gente também tem o cedo, de ceder, do verbo eu cedo, e o cedo, de verbo de tempo, acordamos cedo. É a mesma grafia, a mesma pronúncia. E a gente tem também o livre de adjetivo e o livre de verbo. Nos parônimos, a gente tem as palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas elas são muito diferentes no sentido. Como que a gente percebe isso? Em muitas palavras que a gente acaba decorando no decorrer da vida. O parônimo é mais comum da gente ver, da gente reparar no dia a dia, porque às vezes até na nossa hora de escrever a gente confunde um pouquinho, mas logo a gente lembra o sentido e arruma. Um exemplo que a gente tem aí é absolver de perdoar e absorver de aspirar. É parecido, são semelhantes em alguns aspectos, mas não no geral. Ô, professora, Oi. então mal com U e mal com L são parônimos? Isso, é um dos exemplos que a gente vai trabalhar. Eu trouxe alguns exemplos depois. Mas só para vocês entenderem, conseguiu entender qual a diferença de parônimos e de homônimos? Os homônimos são praticamente iguais, seja na pronúncia ou na escrita. Os parônimos não. Eles são semelhantes. Igual é igual, aquele Ctrl+C, Ctrl+V praticamente. Os semelhantes não, são aqueles que são parecidos. Igual no absolver e absorver, no mal e no mal com e mal com L. A escrita é parecida. Mas aí é na hora de empregar que a gente vai entender a diferença. Por isso ele é um parônimo. Uhum. A gente tem como exemplo aí também apóstrofe, que é uma figura de linguagem, a gente tem apóstrofo, que é um sinal gráfico. Aprender, que é tomar um conhecimento. Apreender, que é capturar alguma coisa. Toda vez que a gente fala que a polícia fez uma apreensão de algo, a polícia capturou algo. Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que cavalga e cavalheiro é o homem gentil. A gente tem os mais comuns a gente confundir é comprimento e cumprimento. Toda vez que a gente fala sobre o cumprimento de alguma coisa é extensão. Cumprimento é uma saudação, o ato de cumprimentar. A gente tem também couro de música e couro de pele de animal. Algumas coisas se diferenciam ali, elas são semelhantes, não são iguais.
Por isso que a gente chama de parônimos. A gente vai começar esse estudo falando sobre senão separado e senão junto. Tem na apostila de vocês aí na página 31. O senão separado a gente usa quando o se é uma conjunção condicional. Toda vez que a gente fala sobre conjunção condicional, a gente fala sobre aquela condição que a gente pode substituir por caso. Ou quando se é uma conjunção integrante, que é quando a gente consegue substituir toda a oração por isso, isto ou aquilo. Uma parte mais teórica, digamos assim, mas que na prática é mais fácil da gente perceber. E o se não separado, ele é substituível pela expressão caso não. Basicamente isso. Se o se não, eu conseguir substituir ele por caso não, e aí é o se não separado. Diferente do se não junto. A gente vai ver o se não junto. Como exemplo, a gente tem aí, se não chover, irei encontrar meus amigos. Eu posso falar, caso não chova, irei encontrar meus amigos. Então, é o se não separado. Perguntei se não iriam chegar atrasados. Se eu posso substituir o restante da frase que vem depois do se não por isso, também é um se não separado, é uma conjunção integrante. Perguntei isso. Isso o quê? Se não iam chegar atrasados. O se não junto, não. O se não junto, ele é usado quando assume algumas funções específicas dentro do texto. A primeira é uma de conjunção alternativa, que pode ser substituída por caso contrário ou a não ser que. Como exemplo, a gente tem aí, devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Substituindo, devemos trabalhar, caso contrário, o contrato será cancelado. Se ele pode ser substituído por caso contrário, aí é o se não junto. A gente tem também o se não junto quando a gente fala sobre conjunção adversativa, quando a gente pode trocar ele por mas. Vencemos a partida de futebol não por sorte, senão por competência. Esse senão, que geralmente vem depois de uma vírgula, ele já tem essa função de ser substituível por mas. Então, a gente já sabe que é o senão escrito junto, porque a frase ficaria, vencemos a partida de futebol não por sorte, mas por competência. Eu estou dando uma ideia contrária. A gente venceu a partida sim, mas não foi por sorte, foi porque nós conseguimos. Se na primeira frase eu tenho um intuito de esclarecer uma coisa, e depois da vírgula eu tenho o senão com o sentido de algo contrário, adverso ao que foi dito na frase anterior, a gente tem o mas, então a gente usa o senão junto. A gente também tem o senão junto quando a gente usa ele como preposição, quando ele tem o mesmo significado de com exceção de ou exceto. A gente tem como exemplo aí, a quem, se não a ele, devo fazer referência durante a palestra? Eu posso substituir. A quem, exceto a ele, devo fazer referência durante a palestra? Se eu posso substituir por exceto, é o senão junto. E também ele exerce a função de masculino, quando ele significa uma falha ou algum defeito. Minha namorada é quase perfeita. Ela só tem um senão. Ela só tem um defeito. Então, é o senão junto. Outro exemplo que a gente tem aí na apostila é o afim, separado, e o afim junto. O afim é uma locução prepositiva, ou seja, exerce função de uma preposição indicando a ideia de finalidade, de um objetivo. Na linguagem informal, essa expressão ela é muito usada no sentido de querer, estar interessado ou estar disposto a algo ou a alguém. Mas a locução tem o mesmo significado e, em alguns casos, pode ser substituída pela preposição para. Como exemplo, a gente tem aí, saiu da escola a fim de encontrar os amigos no clube. Saiu da escola para quê? Para encontrar os amigos no clube. Eu estou dando a ideia de uma preposição, eu estou falando a finalidade. Ele saiu da escola para encontrar os amigos no clube. A finalidade dele ter saído foi para encontrar os amigos, então é o afim separado. A gente tem também, você está a fim de procurar um novo emprego? Que no caso seriam, você está disposto, você quer procurar um novo emprego? Quando a gente utiliza no sentido de finalidade ou no sentido de querer ou estar interessado, a gente usa o afim separado. Diferente do afim junto, que ele pode ser um adjetivo que significa igual ou semelhante.
ou um substantivo masculino que indica pertencente ao mesmo grupo, que está relacionado à ideia de afinidade ou de proximidade, e pode ser flexionado. O primeiro afim separado, a gente não consegue flexionar ele, não consegue passar ele para o plural. O segundo a gente coloca no plural, ele concorda no plural, de acordo com o contexto que ele está inserido. Então, o exemplo que a gente tem aí. Tiveram atitudes afins quando discutiram o caso do aluno reprovado. São pessoas de espíritos afins. São pessoas de espíritos semelhantes. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e afins. Os funcionários da escola que ocupam algum outro cargo, mas continuam sendo funcionários da escola, também foram convidados. A gente tem aí agora o mal com U e o mal com L. O mal com U é um adjetivo que significa ruim, de má índole, de má qualidade, e é o que se opõe a bom, e apresenta a forma feminina má. Diferente do mal com L, que ele não tem a forma feminina. Basicamente, quando a gente aprende mal com U e mal com L, a gente entende que o mal com U é o contrário de bom e o mal com L é o contrário de bem. Se eu consigo substituir numa frase, eu sei qual é o sentido, eu entendo o sentido a partir do bem ou do bom, e eu sei qual o mal que eu uso. Um exemplo que a gente tem aí, trata-se de um mau elemento, pois distorce as verdades. Eu posso colocar, trata-se de um bom elemento, pois distorce as verdades. Se eu falo, trata-se de um bem elemento, não fica com sentido, mas se eu uso bom elemento, faz sentido. Então, eu substituo por mal com u. A gente tem também um exemplo, uma pessoa que vive sempre de bom humor. Já substituindo. Se eu consigo substituir por bom, eu já coloco mal com u. O mal com L, não. O mal com L, ele pode ser um advérbio que significa irregularmente, erradamente, de uma forma inconveniente ou desagradável, e ele é o contrário de bem. A seleção brasileira jogou mal, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. Como não se preparou, era evidente que iria mal na prova. Se eu substituir por bem, continua com o mesmo sentido. Como não se preparou, era evidente que iria bem na prova. Como se preparou, era evidente que iria bem na prova. O sentido continua o mesmo, então, se eu consigo substituir por bem, é o mal com L. O mal com L também pode atuar como substantivo e significar doença, moléstia, aquilo que é prejudicial ou nocivo. Um exemplo que a gente tem aí é: a dengue é um mal que tem assolado muitos estados brasileiros. Eu posso substituir por bem, vai continuar tendo o mesmo sentido, mas o mal com ele é o único que eu posso usar quando ele significar uma doença, ou aquilo que é prejudicial, algo que é nocivo. O mal é que muitos pais não conseguem dar limite aos filhos. É nocivo isso atrapalha o desenvolvimento dos filhos, então é o mal com ele. A gente também pode usar o mal com ele quando ele for uma conjunção de um tempo imediatamente após um acontecimento. Basicamente, um tempo simultâneo. A gente tem um exemplo aí: mal entrou na sala, pôs-se a gritar com todos os presentes. Ele acabou de entrar na sala, então, se é algo imediato, eu uso mal com L. A gente tem também mais e mas, que é o que geralmente a gente vê muito, o pessoal com muita dificuldade de utilizar no dia a dia. Por quê? Porque o mais indica a intensidade, aquele que eu posso opor ao menos, e também pode ser usado para listar algumas ideias, alguns itens. É um dos países mais miseráveis do planeta. Eu estou intensificando quais são os países, então é o mais. Ele foi o garoto que mais tentou, ainda assim, não conseguiu vencer o desafio. Ele foi o garoto que mais se intensificou para tentar. Ele poderia ser substituído por menos também. Ele foi o garoto que menos tentou. O sentido continua o mesmo. A gente tem também aí o mas sem o i, que é aquele que liga a ideia oposta. E a gente substitui, porque ele é equivalente a porém, contudo e entretanto. Se eu substituir, continua o mesmo sentido. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. Porém, não recebeu muitos votos. Contudo, não recebeu muitos votos.
Estou dando uma ideia oposta à primeira frase. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, é uma boa proposta, mas ela não recebeu muitos votos. São contrastantes, são opostas. Ela tenta aprender uma língua estrangeira, porém não consegue. A tentativa não faz com que ela atinja isso. Ela não consegue, são ideias opostas. Então, eu uso mas. É muito comum a gente ver alguém falando alguma coisa na internet, principalmente no WhatsApp com a pessoa fala assim, mas eu... A gente tem mania também de começar a frase com mais. Geralmente a gente começa a frase com mas, porque eu já estou dando uma ideia contrária. Provavelmente eu vou falar alguma coisa e depois eu vou dar uma ideia contrária àquilo que eu já falei. Por quê? Porque o mas que a gente usa em ideias opostas. O mais é para intensidade ou para listar alguma coisa. A gente tem também o aonde, onde e donde. O aonde corresponde ao lugar em que algo ou alguém está. No entanto, é usada na ideia de movimento, destino. Aonde você vai com todos esses livros? Toda vez que for expressar uma ideia de movimento, a gente usa a preposição a antes do onde, porque é um advérbio de lugar. Se eu uso aquele advérbio de lugar, eu estou falando sobre uma coisa específica, física. Onde está? Onde você mora? Numa casa, é um lugar fixo. Mas eu quero saber onde você vai, eu não pergunto onde você vai, eu uso aonde você vai. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar. É uma questão de construção, de preposição. Aonde você vai com todos esses livros? Ainda não sei aonde irei no sábado à noite. Diferente do onde, como eu falei. O onde a gente fala sobre lugar específico, lugar fixo, lugar permanente, lugar determinado. Onde você mora? Eu não sei onde fica a cidade de Resende Costa. A cidade não vai sair andando por aí. Então, por ser um lugar fixo, a gente usa o onde. Diferente do donde, que é o que indica esse lugar e ao lugar e em que direção ele está. Ele pode ser separado da preposição de onde e ele também possui um valor circunstancial de lugar. Aquilo que vem de algum lugar. Por quê? Porque o verbo vir exige a preposição. Se o verbo ir exige o ir a algum lugar e fica aonde, quando eu falo sobre alguma coisa que vem de algum lugar, ela vem de onde? De algum lugar. Então, a gente tem aí como exemplo. De onde vêm essas palavras? E a gente também pode dizer de onde vêm essas palavras. A gente tem outro exemplo, a cidade de onde vim é muito bonita. A cidade de onde eu vim é muito bonita. Para não ficar uma construção maior, um pouquinho mais longa, a gente pode contractar essas palavras, ao invés de usar de onde, usar o donde. A gente tem também de encontro a e ao encontro de. Toda vez que a gente fala de encontro a gente indica uma oposição, um choque, uma colisão. E ele deve ser usado quando duas coisas ou ideias entram em confronto de uma maneira metafórica ou de uma maneira literal. A gente tem aí um exemplo. Meu filho corria muito e foi de encontro com o coleguinha. Bateu, colidiu com o coleguinha. Como posso ajudá-lo se suas ideias sempre vieram de encontro às minhas? Pertencemos a mundos diferentes. Como que eu posso te ajudar se as nossas ideias elas colidem, se elas entram em choque? Eita, caiu o webcam. Deixa eu ver. Aí. A gente também tem o caminhão desgovernado foi de encontrar o muro. Ele colidiu com o muro, ele bateu e derrubou o muro em seguida. Todavia, não machucou ninguém. Toda vez que expressa a ideia de confronto, de choque, de colisão, a gente usa de encontro a. Já o ao encontro de significa ser favorável ou se aproximar ou ter uma posição convergente de algo. Quando as duas coisas coincidem a um mesmo ponto em comum de uma forma mais amigável. A gente tem como exemplo na apostila, minhas ideias vão ao encontro das suas, já percebeu? O que nós falamos tem o mesmo feeling, tem o mesmo sentido. A gente tem uma construção muito parecida. São favoráveis, são próximas. Aí a gente usa o encontro de.
A gente também tem como exemplo, como sua opinião vem ao encontro da minha, poderemos lutar pelas mesmas reivindicações salariais. Por quê? O que nós falamos é comum, é favorável, são ideias próximas. Ao descer do avião, correu ao encontro do pai e o abraçou carinhosamente. E entende-se que eles se aproximaram. O pai também corria ao encontro dela, enquanto ela corria ao encontro dele. Eles são favoráveis nesse encontro. A gente tem também aí o a, artigo, digamos assim, e o a, do verbo haver. O a, sem o h, pode ter diversas classificações, e ele depende de um contexto. Ele costuma estar em várias locuções, e por isso tem um uso muito mais versátil. É o mais extenso que a gente vai ver aqui hoje. Por quê? Porque a gente usa ele como artigo definido feminino no singular para especificar um substantivo feminino em um determinado contexto. Já as preposições conectam uma palavra a outra, gerando sentido, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. A preposição a costuma ser regida por alguns verbos. Isso é, eles necessitam dessa preposição para que o enunciado tenha algum sentido. E além dos verbos, muitas vezes ela aparece em locuções que são duas ou mais palavras com a mesma função, cujo sentido surge a partir da junção desses termos e não da palavra isolada, quando não há sentido de existir ou de algum tempo passado. Então, basicamente, o ele menciona ou um tempo futuro, ou ele é um artigo definido, ou ele é uma locução adverbial, ou ele trabalha como uma preposição. Como exemplo, a gente tem estamos a 3 meses das eleições e a disputa vai começar. Eu estou falando sobre algo que vai acontecer. Estivemos em consulta com a pediatra. Com quem que estivemos em consulta? A pediatra. Então, aí ele tem a função de artigo. Eu disse a ele que estava tudo bem. Disse a quem? A ele, porque quem diz algo a alguém. Pede preposição. Daqui a pouco vai chover. Daqui a pouco, em algum horário, é uma locução adverbial que dá a ideia de tempo, daqui a pouco vai chover. Diferente do a com h, que é uma conjugação do verbo haver. Haver quando este é impessoal. E por isso o significado mais comum deles são no sentido de existir. No caso, no sentido de ter. Deixa eu só desconectar aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Toda vez que a gente pode substituir esse verbo a por um dos verbos citados acima, que é do existir, ter ou fazer, e ele não alterar o sentido da frase, a gente tem a forma certa de a gente escrever. Lembrando que ele é impessoal, então ele não precisa de ninguém para conjugar. O exemplo que a gente tem aí é: a guerra na Síria ocorreu há mais de 5 anos. A guerra na Síria existiu há mais de 5 anos, então é o A com H, porque dá a ideia de existir. A meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Há livros no meu quarto. Tem livros no meu quarto. Não nos vemos há muitos anos. Não nos vemos faz muitos anos. O faz ele também não varia, porque ele também é impessoal. Toda vez que um verbo é impessoal, ele é lido da forma comum dele, ele não altera, ele não varia em número. A gente tem sentar-se à mesa e sentar-se na mesa. Esse é o fácil que a gente vê no dia a dia. Quando a gente fala sentar-se à mesa, a gente fala sobre sentar-se à frente da mesa, porque quem senta-se, segundo a nossa conjugação, segundo a questão de regência do verbo, quem senta, apoia as nádegas, a bunda em algo, senta-se em algo à frente de algo. Então, quem senta-se, senta-se à frente da mesa, em frente à mesa. O exemplo que a gente tem na apostila é: vamos sentar à mesa para almoçar. Se eu falo sentar-se na mesa, a ideia que eu dou é que está sentado sobre a mesa, por cima da mesa. Entendem a diferença? Quando eu sento-me a algum lugar, eu sento-me à frente. Quando eu sento-me sobre esse lugar, sentar-se na mesa, eu estou falando sobre estar sentado na mesa. Um exemplo que a gente tem aí é: o bebê está sentado na mesa, tire-o de lá. A gente tem também em domicílio e a domicílio.
Em domicílio é usado com os verbos sem noção de movimentação. A professora ensina português em domicílio. Ela ensina português na casa dela. Ela não sai, a casa dela não sai para que ela dê aula. Compreendem? Quando algo é em domicílio, é alguma coisa estática, sem movimentação. Quando eu falo a domicílio, aí eu dou a ideia de movimentação. O restaurante faz entregas a domicílio. A comida sai do restaurante e chega até a nossa casa. Tem um processo de movimentação, diferente do em domicílio, que é estático, não se movimenta. Gente, está faltando 1 minuto para acabar meu tempo. E a gente tem mais 5 tópicos. Eu vou pausar aqui, antes da gente entrar no próximo, eu vou baixar esse vídeo e eu já mando o link para a gente só continuar, que eu vou liberar vocês rápido, porque eu esperei que toda a turma viesse para que a gente debatesse sobre atividade e